Meus queridos anormais, meu nome é Gustavo Marciano Meu nome é Yasmin Cordeiro. e está começando mais um Novo Normal. Então, pessoal, hoje nós estamos aqui com o Lucas. Ele que é formado em Educação Física, pós-graduando em Reabilitação e Lesões de Doenças Musculares, atua com o público de idosos há 5 anos e também com os jovens e crianças no futsal há 2 anos. Bem-vindo, Lucas. Obrigado, boa tarde, bom dia, boa noite, né, para todos. E é isso, estou nesse Ramo, né? ramo, já comecei, igual você falou, há 5 anos com idosos. Meu primeiro contato foi no primeiro ano da faculdade, no primeiro semestre, para ser mais específico, onde eu participei de um grupo de pesquisa e extensão da Universidade Estadual de Goiás, né, a ESEFEGO, a antiga ESEFEGO, inclusive era aqui no setor universitário, né, leste universitário. E aí foi meu primeiro contato, onde a gente participava de uma academia para a terceira idade, para público que se inscreviam, né? E aí a gente dava aula de musculação, funcional, e foi daí que eu comecei a entrar nesse ramo, um ramo que eu sempre gostei, né? Devido ao meu contato com as minhas 2 avós, né? Não tive contato com os meus avós, os 2 faleceram antes do meu nascimento, mas sempre foi um público que eu gostei por causa da minha aproximação com as minhas 2 avós. Além desse contexto, o que te fez a chegar, né, nessa pós, né? Te trouxe a chegar e falar assim, não, eu vou aqui me especializar na reabilitação dos idosos, mexer mesmo, tá ali com eles e ajudá-los a desenvolver essa questão da musculatura. Então, desde pequeno, eu joguei bola, sempre gostei muito de esporte, vôlei e tudo mais, né? Tudo mais. E aí, eu sempre comecei uma faculdade de administração, parei no 3º período, e aí um amigo meu uma vez virou e falou assim, Lucas, por que você não faz vestibular na UEG? Eu falo muito que foi coisa de Deus também, porque já tinha 1 ano e meio que eu não estudava para vestibular. Sim. Aí eu falei, cara, eu não vou fazer, que eu não vou passar. Ele faz, moço, vai dar certo. Aí eu fiz, passei. E a educação física ela é muito ampla. Aí eu comecei na licenciatura, né? Depois a gente faz complemento, bacharel. E aí eu comecei nessa área tudo. E ela é muito ampla. Dá para ir para o esporte, vários esportes, né? Dá para a área de musculação, para ir para a área de musculação. E aí eu fui e por gostar muito de jogar futsal e tudo, essas coisas. E quando eu tive esse contato com o idoso, eu vi que era necessária essa questão da reabilitação, né? E foi me chamando a atenção, eu fui evoluindo nessa área, nunca larguei nem o futsal e nem a questão dos idosos. E aí, formando, eu olhei e falei, é uma área que dá certo, porque a reabilitação, ela não é somente para os idosos, né? Questão de reabilitação muscular, lógico, o idoso está mais propício a certas lesões, doenças também. Mas também, na pós-graduação, essa área de reabilitação, a gente estuda a questão, por exemplo, lesão de tornozelo, joelho, coluna, o que é muito comum você ver pessoas reclamando de dores lombares. E já até escutei de certos amigos de profissão, né, que falam, Lucas, você é fisioterapeuta também? Porque é uma área que eu gosto muito. Eu gosto de conversar com o aluno e falar, e aí, como é que você tá? Não, melhorei, tô sem dor e tudo. E eu sempre fui muito bem amparado por profissionais excelentes. Um fisioterapeuta que é referência aqui em Goiânia, que foi o que me ajudou nessa área, por exemplo, o Cássio Petrucci, amigo meu, irmão meu. E também os profissionais certos. Eu falo que Deus colocou os profissionais certos na minha área. Que eles sempre me proporcionaram essa questão e essa evolução. O Ed, que é um profissional excelente também, o Wilton, que sempre me ajudou, e foi aí que a gente foi caminhando para a área do funcional verdadeiro, vamos dizer assim, né? O funcional que vem da funcionalidade, do que o aluno, a criança precisa, o jovem ou o idoso. Não, perfeito. Muito bem-vindo, Lucas. Obrigado. Um prazer te receber aqui. E eu queria que você contasse-nos aqui um pouco frente a essa realidade que você vivenciou, porque sua especialização já não é recente, né? Já tem 5 anos que você está aí trabalhando nessa área, né?
Como que foi lidar, voltando assim um pouco no tempo, como que foi lidar com esses idosos frente ao cenário pandêmico em que nós estávamos inseridos, né? Essa proximidade, como que foi essa realidade, essa reabilitação também pós-Covid que muitos passaram, né? Então, se puder contar aí um pouco para a gente da sua experiência frente a essa realidade. Então, a pandemia, quando ela começou, eu já tinha participado desse projeto de pesquisa e extensão da faculdade, né? E já trabalhava na academia que me recebeu de braços abertos também, fui indicado. Um dia eu estava fazendo uma aula de pilates devido a uma lesão que eu tive. Aí a minha professora pegou e falou assim, nossa, Lucas, você gosta muito de idoso, por que você não vai para essa área? Eu falei, cara, eu quero muito ir. Ela falou, não, vou te passar o contato do dono da academia e você vai conversar com ele. É uma academia específica para idosos, lógico, atende todos os públicos, mas o nosso forte pela atenção, pelo cuidado, então lá é mais voltado nessa questão. E conversei com ele, super educado, Fernando Veras, sempre foi um pai para mim nessa questão, né? E me indicou e falou, você vai conversar você vai lá na academia e conversa com a Mariana, na época era ela também, até hoje a gente brinca muito, nós somos muito próximos nessa questão, e aí ela me colocou, né, ela me contratou, né, e aí eu comecei, e foi cerca de 2 anos, entrou a pandemia, e na hora que entrou a pandemia, aquela incerteza, ninguém sabia nada, os filhos ficaram com muito medo, porque era um público muito vulnerável, e aí virou aquela loucura e tudo. E foi quando eu comecei a atender em casa, domicílio. E aí a gente foi, lógico, todo cuidado, máscara, isso também quando começou a liberar, porque o idoso, para ele ganhar massa magra, para ele voltar o movimento, demora. Não é uma coisa, você começa hoje, jovem, um mês você já está vendo resultado. Não é assim. É uma construção diária. E aí ele pega e para 15 dias... Teve idoso que a gente conheceu que ficou acamado e não conseguiu voltar, porque a família ficava com medo. Não julgo também o familiar, né? Você não sabe, você protege mais, não deixa, e acaba que, certo ponto, prejudica. E aí foi quando... Então a gente voltou, foi um processo muito... diferente. Diferente. Algo bem orgânico mesmo, bem passo a passo. Mas foi nessa época que eu comecei a falar, cara, é importante. Você vê, porque é igual a questão do emagrecimento. Se você tá fazendo um emagrecimento, todo dia você olha no espelho, você não vai ver diferença. Quem vai ver diferença? Quem te viu hoje, daqui 2 meses, vira e fala, nossa, mas você emagreceu. Porque você tá ali todo dia. Então, quando o idoso tá treinando todo dia, quem viu ele lá atrás e viu depois, nota a diferença. Mas você já está ali no processo e tudo. Você sabe que evoluiu, porque a gente tem avaliações e tudo, né? Uhum. Mas quando você para de dar aula, que foi acho que nós ficamos 2 semanas por aí, em média. Isso. E quando você volta, fala, cara, é muito rápido o processo de perda. É muito rápido. Para eles, principalmente, Sim. né? Ainda mais na questão de doenças, né? Eu acredito que isso prejudicou bastante os idosos, que eles ficaram muito mais suscetíveis. Sim, exatamente. E aí entra até um assunto que a gente gera um certo desconforto com a área. Eu tenho um aluno, que não vou citar nomes, né? Eu tenho uma aluna que é o seguinte, eu tô com ela há mais de anos já, 2 anos por aí. Quando eu formei, eu já comecei a dar aula para ela. E ela foi no médico esse tempo atrás e ele virou e falou assim, olha, você precisa treinar de tal forma porque sua massa magra está diminuindo muito, você fez um terrorismo total. E aí ela pegou, lógico, a filha, se fala isso para minha mãe, eu falo, poxa, vou ter que tomar um jeito, né? Minha mãe. E aí a filha dela ficou meio confusa e tudo e foi conversar comigo, falou, olha, minha mãe tá perdendo massa, tal. Aí eu falei pra ela, o médico olhou o histórico? Não, primeira consulta. Eu falei, como que na primeira consulta o cara fala que tá perdendo? Não tem como você falar, eu não posso virar e falar, Yasmin, Gustavo, você tá emagrecendo ou você tá engordando. Eu não tenho seu histórico. Aí o que eu falei pra ela? Realmente, desde que eu peguei ela, consequência do Covid e tudo,
ela perdeu muita massa. A gordura visceral dela, tudo ficou bagunçado. Só que aí eu mostrei os resultados para ela. Ela já tinha ganhado mais de 1 quilo de massa magra. E, tipo, da última avaliação, por exemplo, para essa, lógico, ela tava abaixo. Por quê? Porque ela perdeu muito. Sim. E olha para você ver, ela perdeu em prazo de 1 mês e pouco. Nossa. Já tinha mais de 1 ano e meio, mais ou menos, que a gente tava nesse processo. Ela já tinha ganhado mais de 1 quilo e tudo, mas é um processo demorado. E olha o tanto que perdeu rápido. Então, é uma das coisas, e entra até em assunto que eu falo, converso muito com filhos de aluno meu, tudo. Uma vez, uma filha de um aluno meu chegou e falou assim, eu quero que você pede pro meu pai parar de cuidar da horta. Eu falei assim, mas por que parar de cuidar da horta? Não, é perigoso. Eu falei, ele tá mexendo com faca e tudo. O senhor tinha 87 anos. Aí, ela, não, mas Eu falei, deixa. Se ele parar de fazer isso, é o que dá a vida para ele. É o que dá ânimo. Ele tinha prazer em falar para ele, nossa, meu filho, minha alface ali tá bonita e tudo, tá crescendo. Você vai tirar isso do idoso, ele vai acamar. Sim. Ele vai parar de estimular. O cognitivo é muito importante. Então, a gente tem que ter cautela na superproteção, vamos dizer assim. A gente sabe que, à medida que a idade vai avançando, a visita ao médico se torna mais comum. E assim, nisso aí vai cardiologista, vai gastro, vai geriatra e N outros fatores. Hoje, você e outros profissionais especializados nesse tipo de tratamento e reabilitação muscular ali com idosos, vocês enfrentam de fato esse perrengue? Como que é lidar com essa situação médica? Por vezes algum remédio que você sabe que está deixando o idoso mais lento ali, que atrapalha o metabolismo do idoso. Como que é ter esse jogo de cintura? Um dos grandes enfrentamentos nossos é com alguns médicos extremistas, não são todos. Inclusive, esses dias eu recebi uma aluna que ela tinha um quadro bem evolutivo já no ombro e tudo. Quando ela começou, ela tinha uma síndrome do braço, não conseguia esticar, e aí sente muita dor, né? E aí ela foi no médico e falou, nossa, você vai falar que não Tendão, pode fazer. Aí ela chegou lá e tal, aí ele falou assim, você tá fazendo exercício? Aí ela, tô. Aí ele, não para. É pra continuar. Com dor ou sem dor, de qualquer jeito você vai sentir dor em casa, não vai? Ela 24 horas, então continua fazendo algo que vai te fazer bem também. Porque o exercício, faz bicicleta, faz o que for. Eu falei, cara, tem profissionais também que são, e tem muitos médicos são excelentes. Mas o que acontece? A gente tem um certo enfrentamento, questão de restrição de exercício. Tem médico que vira e fala assim, olha, você não pode agachar. Aí o médico falou isso e ele já chega e fala assim, não vou agachar. O que você vai falar pro aluno? Você vai agachar. Não tem como a gente enfrentar, né? Aí a gente tem que ter jogo de cintura. Eu falo, mas por que você não vai agachar? O médico falou que se eu agachar, minha coluna vai... Eu falei, não, é agachar da forma correta. Eu não vou colocar peso, carga axial. Vamos supor, o aluno tem uma hérnia de disco que muitas vezes não é na lesão que tá... Por exemplo, você tá com uma dor no joelho. Às vezes a lesão, o que tá gerando essa dor não tá ali. Às vezes é um tornozelo. Então, uma falta de mobilidade no quadril, por exemplo, gera dor lombar. Dependendo, você tem que fazer avaliação. Não estou generalizando, né? Toda vez é uma... Não. Mas tem gente que... eu estou com muita dor na coluna. Por quê? O movimento, o nosso quadril, o nosso ombro, faz movimentos em vários planos, né? Sim. Frontal, sagittal, todos. Então, o que acontece? Ele precisa de movimento. Se você não treina, você não alonga, não faz uma mobilidade, que foi o que o funcional me ajudou muito, até a questão de uma formação que eu tive final de semana passado, do CFC, que é uma questão funcional, um funcional verdadeiro, né? Não é vou correr, tá? Não. Virar pneu, arrebentar marreta. Depende do que cada um precisa. Então... E eles trabalham muito nessa questão da mobilidade e tudo, estabilidade. E aí, se seu quadril é um exemplo de uma empresa, se um funcionário não está trabalhando direito, ele sobrecarrega outro. Se seu quadril não trabalha direito, sua coluna vai fazer um movimento que era para ser dele. Então, ela vai sobrecarregar. Aí gera lombalgia e tudo.
Então, tudo tem que ser avaliado. Não tem como eu falar, você tá com dor lombar? Não, faz uma mobilidade quadril que vai melhorar. E alguém que está nos assistindo, chega aqui com um quadro e fala assim, eu quero fazer uma avaliação. Ele tem que primeiro passar no médico ou já pode ir direto nesse profissional? Olha, o dor crônica começou... eu tô com muita dor ou uma reabilitação, o início ali, fez uma cirurgia, fisioterapeuta é nosso braço direito. Não tem gente que fala, meu fisioterapeuta... Não existe. Isso é em conjunto, assim como a minha área e nutricionista andam junto também. A alimentação faz parte. Então, na questão do treino da funcional, o fisioterapeuta e o treinador, eles andam em conjunto quando se trata, tanto na questão da reabilitação dos idosos, quanto nessa questão da reabilitação daqueles que sofreram algumas lesões. Sim, se ele tiver vindo... Um exemplo, eu tive um aluno que quebrou o braço, né? E aí... Primeira coisa, eu tenho os fisioterapeutas que me cercam também, o próprio Cássio, igual eu falo, converso muito com ele. Às vezes fala, Cássio, tá. Não, Lucas, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. E aí a gente anda em conjunto. Não é eu pegando a área da fisioterapia, nem a fisioterapia da minha. Só que essa pós-graduação minha, por exemplo, já me dá esse amparo. Entendi. Para trabalhar nessa questão da reabilitação. Mas aquele... é da nossa área, porque eu vejo muito médico, lógico, eles estudam isso também, essa questão, mas é igual eu falo, essa questão que muito médico proíbe agachar a gente senta, o idoso vai sentar, ele vai sentar na cama, ele precisa fazer as necessidades dele, ele vai estar sentando o tempo todo, como que você proíbe alguém? Fazer da forma certa, igual eu falo para meus alunos, aí eu mostro, falo, você não senta na cama? Senta, isso é um agachamento. Então é melhor a gente treinar aqui da forma certa, o agachamento, trabalhar os músculos da forma correta, que você vai sentar, vai levantar tranquilo, vai ter força, você não vai precisar de ajuda um dia para levantar da cama. Igual a gente tem aluno 90 anos aí que anda para baixo para cima, ativo, sempre foi ativo, tudo. Então é essa questão, é um trabalho em conjunto nosso, com alguns enfrentamentos de médicos, né, que é muito comum também chegar lá e falar assim, você vai falar para o seu professor de educação física que você vai fazer o exercício tal e tal, tantas vezes. Aí eu não importo, eu não vou chegar e falar, esse médico... Não, eu tranquilo, eu falo, ele falou isso, beleza, mas para que ele falou isso? Não sei não, ele só mandou eu fazer. Então, esse aqui, tudo bem, pode ser, vai fortalecer a região do core, tudo, mas esse aqui também fortalece isso que a gente faz... Então, acho também que é jeito, né? A gente não precisa chegar e bater de frente, porque o aluno sempre... o médico falou, então... Até porque são pessoas idosas, a gente sabe, porque a gente tem nosso convívio. Às vezes é difícil lidar com idosos, eu falo porque, assim, eu vejo isso na casa da Yasmin, o vô dela, o bisavô dela, ela pode falar até melhor que eu. Ele tá na condição hoje, ele tá praticamente acamado, então, assim, quando alguém vai mexer com ele, não me beira, não me toca, meu vô é desse jeito. Então, assim, eu sei que é difícil lidar com o idoso nessa situação. E, diante disso, um ponto que eu queria te perguntar era o seguinte, hoje em dia esse trabalho é feito praticamente particular, certo? Um profissional, assim, a gente não vai encontrar, provavelmente, profissional especializado nessa área no SUS, de reabilitação muscular, isquêmica, né? Não vai encontrar isso no SUS. Plano de saúde, eu acredito que muitos poucos devem oferecer. Como que é sua visão frente a essa situação? Tem sim alguns programas, né? Trabalha essa área. Os planos de saúde, por exemplo, atuam muito com a questão dos fisioterapeutas. Eles que fazem toda essa questão de reabilitação, de pessoas acamadas. Tem os home cares, né? Home care. Então, tem sim, embora seja ainda um assunto que precisa ser mais divulgado na questão, por exemplo, de quem tem mais necessidades. Igual eu te falei, eu trabalhei, o início meu foi com pessoas com necessidades, né? Que é na faculdade, na UEG. E por isso que a gente tem que defender essas ações das faculdades, né? Igual não tem tanta informação que existe, por exemplo, clínica escola. Se você tem Lucas, eu tive uma lesão aqui, eu preciso fazer fisioterapia, não tenho condição de pagar e tudo, olhei no SUS, o que for. Tem as faculdades que fazem isso, que são os alunos que dão informação e tem o professor acompanhando. Mas, lógico, o ideal seria uma coisa mais ampla, né, para todos da comunidade, porque eu acho que todos têm direito à saúde e dor
é uma coisa que ninguém quer sentir. O aluno, quando ele tá com dor, você vê ele entrando. Ele já entra com a cara fechada. E é ruim sentir dor. Então, a gente tem essa consciência também. Falou muito aí que é a funcional correta. Quais são as atividades que a funcional correta, como você havia falado, precisa ter para ser um treino funcional mesmo? Então, os exercícios corretos dependem da necessidade de cada um, né? Vamos supor, o Gustavo é um jogador de basquete. Aí, Lucas, eu quero treinar porque eu sou jogador de basquete. Aí eu viro para ele e falo assim, beleza, vai lá e faz 3 de 10 na extensora. Aquilo não é funcional para ele. A musculatura que ele está trabalhando, a gente tem que olhar até a questão das cadeias, que a gente fala cadeia cinética aberta, fechada, qual que é o que ele exige mais. Porque tem diferença, por exemplo, de você fazer um supino na máquina e uma flexão. Ele está treinando para o TAF, um exemplo. Quer virar policial. Aí, Lucas, o que eu preciso fazer? Você precisa treinar ele para aquilo. Então, isso é ser funcional. Eu não vou virar para ele precisa fazer flexão lá no TAF, cadeia cinética fechada aqui. Aí eu viro para ele e falo assim, Gustavo, você vai pegar lá e vai fazer desenvolvimento. Pô, fortalece a musculatura, fortalece, mas não daquela forma que está exigindo. Então, isso é funcional. É igual a gente vê muito, vou fazer aula de funcional. Aí tem os cones lá e corre para um lado, corre para o outro. Corre... Pô, mas funcional em quê? Qual o objetivo? Qual é o objetivo do aluno? Então não tem como dar uma aula de funcional para mais de 2 pessoas? Tem, isso aí tem. Um exemplo, igual no nosso curso mesmo, esse último que eu realizei, essa formação, a gente fala muito essa questão. Tem que ter um treino de mobilidade. Com o passar do tempo, a gente perde elasticidade, que é em relação com o músculo, né? Elasticidade, a mobilidade é em relação com a articulação, né? Vamos dizer assim. E isso é ser funcional. Eu jogo tênis. Eu preciso muito desse movimento de rotação do tronco. Eu preciso treinar isso. Senão, quando eu for no tênis, eu posso treinar o que for. Se eu não tiver o movimento correto, se eu não tiver a força correta para fazer esse movimento, não vai adiantar. Então vai fazer mal? Não vai. Você está melhorando sua saúde também, né? Sim, mas não está sendo a funcionalidade que precisava. Não está sendo tão específico, né? Então, assim, um ponto que eu queria te perguntar, para a gente ser um pouco mais direto agora, acho que até para quem entrou no vídeo. Diante dessa realidade, que a gente tem que observar o objetivo de cada pessoa, se você é um jogador de basquete, se você é um jogador de tênis, se você é um idoso. Para quem quer viver mais, qual que é o funcional correto, entrando aí na área psíquica, entrando na área alimentar, entrando dentro daquilo que você conhece, que você entende, que você acompanha nos seus idosos? Tem vários estudos, por exemplo, vai até chocar um pouco, que fala que não existe a maneira correta de sentar. Aí vai de cada profissional, o que ele quer pegar. Eu sou o seguinte, eu pego o que eu acho benéfico. Se você tem uma teoria que eu acho benéfico até o X, eu vou pegar até o X. Não importa, se você falou Y ou o que for, eu vou usar aquilo. A Yasmin tem outra, então eu pego ali e vou montando. Você falou essa questão de viver mais, né? Primeiramente, lembrar que não existe só os exercícios físicos. A alimentação manda muito. O sono manda muito, assim como para emagrecimento. Tem gente que treina e não alimenta direito. Isso já é uma parte para os nutricionistas também. A gente atua, mas a gente tem que conscientizar o aluno. Tem questão de hormônio e tudo, e etc. E para viver melhor, viver bem, a questão dos idosos. Ser ativo. Cara, um exemplo, se eu tenho um vô, ele quer ir comigo no supermercado, vai no supermercado. Leva ele, tira ele de casa. Por que eu falo que muitos idosos, eu prefiro quando o filho me liga, eu quero que meu avô, minha mãe, treine com você. Você vem aqui em casa ou eu levo na academia? Primeira pergunta que eu faço, tem como levar na academia? Tem, então leva. Socialização. Fica o dia inteiro em casa, sozinho, muitas vezes, né? Minha avó, por exemplo, eu ia visitar ela, às vezes ela estava sozinha. Meu tio tinha saído para trabalhar e tudo. E ela me via e era uma alegria danada. Então, minha avó por parte de pai, minha avó por parte de mãe, eu já morava com ela, né? Então, era 24 horas e a gente via a felicidade de contar uma coisa que aconteceu há tanto tempo e tudo. Então, eles precisam dessa socialização.
Lá na academia que eu trabalhava, às vezes tinha muito aluno que ficava conversando, ó. Aí o professor ia falar, não, vamos fazer exercício. Eu falava, deixa conversar. Não tem... Ele vai chegar em casa, o que ele vai fazer? Vai fazer comida. Então, deixa treinar no que for. Lógico, tem que fazer os exercícios corretos e tudo. Mas não importa, ele precisa disso também. Movimentar a questão da mente, de sentir vivo. É tão bom a gente sentir vivo, sentir parte de um meio, né? Então, essa questão. Tem que deixar viver. Varrer casa. Lógico. Aí, meu avô tem 86 anos. Aí dá umas falhas na memória. Eu vou pôr ele para dirigir aí também? Não. A gente tem que ter a sabedoria, né? Mas deixa ele viver. Ele tem que viver. Conversa. Meu avô... Eu faço exercício com um aluno meu, por exemplo, de chutar a bola. 80 anos, eles gostam. É perigoso cair? Não, às vezes ele segura aqui, tem equilíbrio, eu vejo. Cara, ele fala, nossa, eu lembro de quando eu jogava bola. Eu falo, bom demais. Ele fica feliz. Ele tem prazer pelo exercício. Agora, essa questão de ficar restringindo muito, não tem. Outra coisa também, exercícios cognitivos, que eu trabalho muito, eu coloco cones de 2 cores, um exemplo. Falo, quando eu encostar no amarelo, o senhor vai ter que levantar. Se eu encostar no vermelho, o senhor vai ter que jogar a bola para mim. Faz ele raciocinar. Tempo de reação. Então, o que o idoso perde? Musculatura rápida, vamos dizer assim. Ele demora mais a levantar, ele demora... Então, vai perdendo essa musculatura. Raciocínio também. E a gente tem um problema hoje em dia que não fala, até por questão de organização a gente tem que ter, que é celular e agenda. Eu tenho um compromisso com o Gustavo, eu anoto aqui, aí eu esqueço. Aí tá, a gente tem que trabalhar. Então, o idoso é muito bom, palavra cruzada, xadrez, raciocinar. Tem um joguinho que agora me falhou a memória, mas que é um de número, tem uns quadradinhos, aí você não Sudoku. pode... Isso, você não pode repetir o número nem dentro do quadrado, nem na horizontal, nem na vertical. Então ele vai pensar, vai olhar, vai falar, poxa, aqui já tem, se eu pôr esse aqui... Então vai estimular. É isso, não é só o físico, o psíquico também. Porque algo que é muito interessante, às vezes, se o corpo estiver saudável, a mente ajuda a desenvolver. Agora, o complicado é quando o cognitivo da pessoa está defasado e o corpo fica travado naquilo dali. Sim. Quando o neurológico já está prejudicado, né? Então, muito, muito importante isso que você falou, essa questão do xadrez e de N outros fatores que vão angariar uma condição melhor de vida ali para a pessoa. Estimular o raciocínio do idoso, né? Porque ele precisa ser estimulado, porque já está... Porque se ele não estimular, igual você falou, muitos ficam sozinhos, ele já vai atrofiando, aí vem outras doenças. E entrando nessa questão das doenças, na reabilitação, aqui a gente já fala de reabilitação, mas é mais uma prevenção ou uma remediação naqueles que têm, por exemplo, Parkinson, diabetes, que a gente vê, assim, que principalmente eu tenho casos na minha família de pessoas com diabetes que as articulações, os pés, as pernas são muito prejudicados. Então, essa questão que fala, né, da reabilitação aqui das lesões, pode ser utilizada para prevenir ou vocês utilizam mais no viés de remediar? A educação física, a gente fala assim, que ela é o remédio antes da doença. Entendi. Tipo assim, ela previne. Muitas vezes só a pessoa nos procura depois que aconteceu. Nossa, eu fui no médico, meu colesterol tá lá nas alturas e eu preciso de uma ajuda, entendeu? Se ele fizesse desde antes, estaria mais controlado. Então, é uma prevenção e como igual eu falei, eu amo ver um aluno melhorando, evoluindo. Aí eu fiz da outra parte também. Eu falei, se ele quiser prevenir, vai vir comigo. Se ele quiser remediar, eu também vou estar aqui para ajudar. Então, as duas áreas a gente trabalha. E, lógico, falando nessa questão de prevenir, eu já escutei uma indagação também uma vez, que um aluno super ativo, tudo, infartou. Aí um outro virou e falou assim, isso no meio onde eu estava, não era na academia. Eu falei assim, não, esse aluno que faleceu eu não conheço. Eu estava escutando uma conversa. Aí ele falou assim, não vou treinar não, fulano fazia academia, tanto tempo infartou e morreu. Aí eu pensei comigo, falei, se fosse remédio para a vida eterna, ninguém ia morrer, né? Então, mas o que poderia acontecer? Ele teve qualidade de vida até ali, esse infarto poderia ter vindo antes. Então, são vários fatores que, tipo, não é igual
já repito, não estou falando que é vida eterna, mas o exercício ajuda. Você pode ter certeza, porque vários alunos fazem o acompanhamento de colesterol, melhora, o ganho de massa ajuda até na questão de demência, o ganho de massa. Tem muitas pesquisas saindo nesse viés aí que mostra pra gente que o ganho de massa ajuda. Os exercícios para as pernas, por exemplo, também. Então, é muito benéfico, tem que prevenir, mas atua na remediação também. Bacana. Quanto a essa situação, uma coisa que eu queria te perguntar é porque a gente tá observando aqui que é algo que deve ser vindo desde antes, certo? Frente a essa realidade, sabendo assim que eu tenho uma predisposição genética para ter tais doenças, quando eu posso começar a tratar, observar, fazer um acompanhamento? Se eu começar, sei lá, com 80 já é tarde demais, se eu começar com 50 tá na hora, tipo... Porque aqui quem assiste a gente são jovens, mas às vezes o jovem tem uma mãe de 40, que a avó já tem Parkinson, já tem Alzheimer, porque até para dar um estalo no jovem que está observando isso e falar assim, poxa, talvez meu pai já possa estar precisando disso até antes, porque a gente que está aqui, a gente quer ter esse convívio por mais tempo com nossos entes queridos. Então é algo que às vezes uma pequena ação que a gente faz pode mudar um curso muito grande lá na frente. Então, frente a essa realidade que a gente sabe, na nossa família, essa predisposição, quando que seria um momento ideal já para começar a fazer esse acompanhamento como profissional? Então, Gustavo, a gente tem que ficar muito atento aos sinais, né? Porque o idoso é rápido. O idoso, você não pode, vacilar, vamos dizer, né? Deu sinal, corre atrás. Vejo muitas situações que seriam fáceis, se fosse pegas ali no início, até doenças, por exemplo, uma pneumonia, alguma coisa. Ah, não, ele tá tossindo. Não tem essa de esperar. Tem que agir rápido. Mas nunca é tarde para começar na questão do exercício. E ficar, é igual eu falo, tem também pesquisa que fala da questão genética. É genético, muitas coisas falam que tem a ver com alimentação de cada um. A gente estuda muito a questão do meio também. O meio, modo. Cara, a pessoa que não tem um conhecimento, não tô falando, ele tá chamando de burro, não. Às vezes é privado o conhecimento, às vezes teve que estudar muito cedo, não pôde ter uma formação e tudo. Lá da periferia, você acha que a doença, algumas doenças, aparece mais nele ou em alguém que já é de uma classe social melhor, que desde cedo come melhor? Então... tem essa questão que interfere, o meio interfere. A questão genética é um ponto a ser estudado também. Tem muitas discussões, falam, interfere, não interfere. Então, é uma questão que a medicina estuda muito, né? Mas a minha dica é ficar atento aos sinais. Começou um tremor. Meu pai tá esquecendo muito, ele não esquecia. Meu avô, ele... tá tremendo muito a perna, não tá conseguindo... Porque o Parkinson, por exemplo, o aluno tem muita dificuldade na mudança de direção. Aí um exemplo de funcionalidade. O aluno chega com o Parkinson para mim, o que eu faço? Marcha. Marcha que a gente fala é levar os joelhos, tudo. O que o Parkinson tira? Mudança de direção. Vamos treinar mudança de direção. Ele afeta o quê? Cognitivo? Vamos trabalhar cognitivo, mudança de direção. Perde musculatura, força. Então, é a questão de ser funcional, né? Voltando. Isso é um exemplo. Mas essa é a questão, sabe? Sempre ficar atento. Questão da diabetes também, né? Eu vou ter diabetes porque... Não, cuida. Cuida que você tem muita chance de não ter diabetes. O cara treina certo, faz exercício físico. Na minha família eu tenho pessoas que têm diabetes, teve diabetes, e... minha mãe, por exemplo, não tem. Meu pai não tem. Então, não é que certeza que você vai ter, deve ficar atento, mas por que não ter um cuidado redobrado, né? Nossa, eu já tive histórico na minha família. Então, vou dar uma redobrada aqui, vou fazer meu exercício, vou alimentar certinho, vou dormir bem, beber água, hidratar, tudo isso envolve. Bacana. Entendi. Te trazendo um caso concreto meu. Eu descobri, fui numa consulta
eu mexo com computador, escrita e celular. Aí eu fui numa consulta, teve um dia que eu não estava conseguindo fechar a minha mão, nem digitar e nem fazer nada. Eu fui na consulta, fiz a consulta com o ortopedista e ele fez os exames. Não pediu nenhum exame fotográfico, mas fez os exames com as mãos mesmo, fez as perguntas e identificou uma doença para quem pratica tênis. A minha se chama tendinite de Kervine. É esse movimento que o tenista faz aqui, né? E ele me falou assim, não, procura fazer uma fisioterapia. E eu tenho muito medo de fazer os exercícios com a dor. Porque só de escrever, eu já sinto a dor e digitando também. Principalmente quando eu estou em semana de prova, uma semana... Ele havia me informado isso também, uma semana muito estressante, porque é uma dor que ela começa aqui no polegar e ela termina aqui. Uma dor em todo o tendão, ele vai puxando até aqui em cima. E como que nós, assim, que tem esses problemas, perde, fazendo esses exercícios, perde esse receio de utilizar aquele membro que está fragilizado para fazer o exercício sem medo de fraturar, de ocorrer, porque eu fiz algumas pesquisas e ele me falou também que é uma doença crônica, né? Que ela não tem cura, tem uma cirurgia que pode aliviar a dor, mas ela não tem cura, ela vai persistir até... Então, muito comum cotovelo de tenista, que a gente fala também, síndrome do túnel do carpo, que é essa questão, sente formigamento, tudo. É a questão, quando você chega para o fisioterapeuta, para quem você vai trabalhar essa reabilitação, a confiança. Você tem que ir com a mente desbloqueada, tipo assim, ele vai me passar o melhor, eu vou melhorar. Porque precisa dos alongamentos, dos exercícios da forma correta, para te preparar para quando você ficar escrevendo, você não ter sentir a dor. Isso. E para quando for fazer um exercício físico também. Porque, por exemplo, aquele que você vai... Eu não faço aquele exercício. Eu morro de medo de fraturar o meu tendão, porque eu já sinto receio. Eu não faço aquele exercício. Mas essa questão é o seu corpo te protegendo. Igual um exemplo. Se você quebrar o pé, aí você tirou o gesso, já melhorou e tudo. Se eu deixar um trem cair aqui, a primeira coisa que você puxa é seu pé. Então, é um mecanismo de defesa do seu corpo, mas é algo a ser trabalhado, a desbloquear. Falar, olha, isso aqui... Até porque é o treino, ele é programado. Uhum. Então, não é alguma coisa que, tipo... Um exemplo, né? Eu faço maratona. Aí eu senti que eu preciso treinar para maratona. Quando você for fazer ela, você vai estar bem preparado. Questão do seu braço. Quando você treina, faz os exercícios da forma correta, fortalece essa musculatura, vai aliviar. Então, você tem que pensar isso. Poxa, se ele tá... Primeira coisa é confiar, né? Procurar um bom profissional e confiar nele. Falar, poxa, ele me passou, então é porque vai melhorar e tudo, vou tranquilo. E a gente usa também um linear de dor. Tá incomodando? Consegue fazer? Vamos fazer, mano. Não, Lucas, tá doendo. O peso, um exemplo. Tô fazendo a remada. Até para você perder esse medo. Tô puxando aqui. Aqui dói muito. Tô com 15 quilos. Vamos fazer com 10? Vamos. Uai, Lucas, com 10 não doeu. Então, beleza, mantém 10. Aí ficou leve. Aumentei para 15 repetições, um exemplo. Fazia 10, fiz 15, não doeu. Vamos subir a carga e abaixar um pouco? Vamos. E assim você vai destravando. Agora, se você pegar, doeu, tchau, aí já era. Aí você não vai fazer esse exercício tão fácil. É igual idoso na hora que o médico fala, não é para fazer o agachamento. Aí nem sentar ele vai querer mais. Exatamente, vai ficar andando igual um robô, porque falou que não podia. Quais pontos, até que ponto, às vezes até por condição financeira mesmo, dificuldade de ter um profissional de qualidade junto ali acompanhando particular, até que ponto a família pode ir, até que ponto pode ser estimulado, até que exercício pode ser passado em casa, igual você deu até o exemplo que eu achei muito interessante dos cones, um amarelo e um azul. Beleza, o azul você corre, o amarelo aqui você joga a bola pra mim, entendeu? Algo nesse sentido. Mas assim, dentro daquela realidade, poxa, eu tô fazendo esse exercício porque o cara, sei lá, tem Alzheimer. Até que ponto a família pode ir, até que ponto, fala assim, é indispensável a presença aqui do profissional junto nesse caso, porque senão
vai ficar Deus dará. Gustavo, primeira coisa nesse ponto é a diferença biológica de cada um. O exercício que faz bem para você pode fazer mal. Por exemplo, até essa lesão. Se for aqui fazer um exercício e tal, para você pode ser beleza, você não tem lesão. Para ela já não é. Então, o exercício não é uma coisa, uma receita, né, que eu vou pegar e falar assim, gente, hoje eu vou ensinar a receita do emagrecimento, a receita da funcionalidade para o idoso. Vai fazer tantos agachamentos, eu não sei, esse idoso às vezes tem uma prótese no quadril. Um marca-passo, que não pode forçar demais. Exatamente, tem essa questão do marca-passo, tem muitas cirurgias que podem interferir. Às vezes ele fraturou, não tem nem um mês. Fraturou o osso aqui do braço, o rádio, a uno, o que for. Aí eu vou lá e falo, não, o menino lá falou que tem que pegar e fazer... Não, às vezes a questão da cicatrização, às vezes tem uma bursite. Então tudo é ser avaliado. O primeiro ponto é esse. Por isso não tem como a gente passar o exercício. Vários alunos meus ligam para mim e falam, você me dá uma aula experimental e tudo? Eu falo, não tem como. Eu tenho que fazer uma avaliação. Não, mas só você passar qualquer exercício. Que eu... não dá. Se você tiver alguma coisa, tá? Aí eu vou, faço a avaliação de funcionalidade, ver a mobilidade do ombro, quadril, estabilização do tronco, se ela tem força para estabilizar e tudo. A partir dali eu monto o treino. Aí ali eu sei. É igual hoje em dia também. Aí o povo falou, tem que fazer mobilidade, aí virou moda. Você vai na academia, tá todo mundo fazendo mobilidade. Aí o cara, às vezes, o ombro dele, beleza. Você faz a avaliação, não precisa de uma mobilidade. Lógico. Cada não caso pega é um por excesso. Mas o que eu quero falar? Às vezes ele tá perdendo tempo. Às vezes a mobilidade do quadril dele tá bem pior. Ele precisa de ombro e fazer mais focado no quadril. E por que ele não tá fazendo? Porque não fez uma avaliação. Então, não tem como. Lógico, tem alguns exercícios que eu falo que não faz mal, dependendo se o cara não tem nenhuma lesão e tudo, e deve se fazer. Questão da panturrilha para o idoso, para o retorno venoso, né? O coração manda para as extremidades. E o que manda de volta? Musculatura. Então ele precisa ter uma musculatura boa. Às vezes o idoso fica sentado aqui vendo televisão o dia todo. Aí, nossa, meu pé inchou. A liguinha no pé, que é moda, né? A liguinha no pé. Tudo isso, essa questão. Então, tem que ter essa sabedoria de que precisa fazer uma caminhada. Caminhada não faz mal. Então vou andar 3 km da manhã. Não, você nunca andou nada, mas vai andar 3, você vai amanhecer todo dolorido. Dá uma volta então, no começa, quintal. Isso, vai. Nossa, hoje eu andei 500, eu cansei. Mas não... Beleza, mantém 500 metros, mas não é meio quilômetro. Não, agora eu vou 1 quilômetro. Nossa, cheguei nos 700, volta. Mantém 700. Vai aos poucos. Não precisa daquela loucura. Amanhã eu vou começar a correr 10 quilômetros, fazer academia. Não, vai na calma e tudo. Não existe um exercício para todo mundo. Por exemplo, questão do emagrecimento também, que é muito procurado, né? Me passa um plano de emagrecimento. Aí ele não faz nada com o nutricionista. Você não sabe se tem problema de tireoide, hormonal. Exato. Questão hormonal. Às vezes tá tudo desregulado, você vai se queimar. Você pode passar o treino e ele não vai emagrecer da forma correta. E muita gente acha também que o emagrecimento é suor. Nossa, eu suei ontem, acho que eu emagreci uns 2 quilos. Não, você perdeu água, você perdeu líquido. Isso aí, na hora que você voltar a beber água, você vai... Então, aí às vezes faz um jejum lá e deu certo. Não tô falando mal de jejum também, tem os corretos, a forma correta. Vou ficar sem comer aqui um dia todo. Nossa, emagreci 10 quilos. Você emagreceu gordura ou massa magra? Você tem que saber. Então, tudo tem que ser avaliado. E pro idoso, hoje em dia, um dos maiores perrengues é justamente isso, a insegurança de sair de casa para caminhar, a insegurança de, às vezes, dar uma volta no quintal para aguar uma planta, porque o tombo, ele acomete boa parte dos idosos. Um dia a gente vai estar idoso, talvez vai cair também, vai esfolar o joelho, a perna, vai cair de um tamborete, vai rasgar a canela todinha de fora a fora. Então, diante disso, como que você pode passar ou dar uma luz para alguém que quer falar assim, não, eu preciso dessa iminência aqui para aprender a me equilibrar melhor? O equilíbrio, ele tem vários fatores que influenciam. Visão, audição, por isso quando você está com labirintite, você fica tonto, porque o labirinto ajuda nisso. Sim. A visão te ajuda a ter noção de onde você está. Depois faz um teste, você fica de um pé só. De olho fechado. De olho aberto primeiro. Tem gente que vai ter dificuldade. Depois fecha o olho. Parece que você perde tudo, desequilibra.
Então, eu vou cair. Não vai, dependendo da sua idade, né? Você vai ter um equilíbrio, mas você vai ver que é mais difícil, porque isso influencia. Então, a questão, igual você falou, um dos passos a começar, a gente tem um equilíbrio antero-posterior, que é um pé na frente do outro, tem um pé só, sempre perde algum local para segurar e alguém do lado, se o idoso nunca tiver feito, né? Então, e essa questão. E o fortalecimento ajuda também na questão do equilíbrio, musculatura do abdômen, tudo isso. Não, bacana. Por exemplo, eu tenho um caso na minha família, que é meu bisavô, ele já tem 99 anos. Ele fraturou o ombro, né? Caiu em casa, né? É o que a gente fala. O tombo, ele prejudica bastante o idoso. Ele caiu e fraturou o ombro. E ele andava. Como ele começou a andar meio corcunda, ele estava andando meio corcunda, não tinha feito nenhuma fisioterapia, porque ele já tinha tido outros tombos anteriormente. E aí, por medo mesmo dele, ele não estava conseguindo mais levantar. Agora ele está praticamente acamado, como o Gustavo até tinha mencionado. No caso dele, ele está fazendo fisioterapia. Nesse caso, o treino da funcional na reabilitação ajudaria ou só a fisioterapia mesmo que tem que ser feita? Ele tem que ganhar massa, ele tem que fazer força, ele tem que melhorar. Então a fisioterapia pode parar? Não, conjunto. Igual eu falei. Mesmo nessa condição de 99 anos, Sim. ele tá andando por exemplo, ele só tá andando na cadeira de rodas, ele não tá ainda andando devido à fratura, ele sente muita dor no ombro. Então, até mesmo, né, com a idade, com essa baixa funcionalidade que ele tá tendo, é necessário o treinamento acompanhado com o profissional Sim. da fisioterapia. A questão é uma fratura recente, no caso. Sim, tem um mês. Aí é o processo da fisioterapia, igual eu disse lá no início, né? Ele acabou de sair de uma fratura e tudo, mas nós não podemos esquecer a outra parte do corpo, as pernas. Porque senão ele tá tratando aqui e não faz levantar uma força com a perna. Ele vai perder massa lá. Aí na hora melhorou aqui, como é que ele vai levantar? Ele ficou o tempo todo parado, não fez força. E uma dica, você falou a questão do tombo, Gustavo também, né? A questão... Primeira coisa, chegou na casa de sua avó, tem tapete, some com tapete. Tapete é inimigo, gente. Tapete escorrega. Tapete, o idoso, ele vai... Nós tropeçamos em tapete. O idoso, ele para de levantar o pé. E é uma das musculaturas que a gente tem que trabalhar também. Por isso que tem que fazer o treino de marcha, porque é para fortalecer e tudo. Aí ele começa a arrastar. Se tem um tapete ali... Nós já presenciamos, N quedas por tapete. Escorregar também, tem que ter muito cuidado. Sandália. Começou a ficar lisa, troca. Sandália tem que ser firme, de preferência aquelas que tem uma... elevação. Não, tem uma... presilha. Não, atrás, ela é firme no pé. Estilo uma Crocs ali, mas vocês podem falar Crocs. Não, ela também, tipo... Tem que dar firmeza. Ela tem que estar presa no pé dele ali. Entendi. Tipo aquela sandália de Jesus, de antigamente, de couro, assim, mais ou menos naquela pele. Só que aqui prende atrás. Entendi. É isso que eu tô... Tipo, pra não ter essa chance de deslizar, ou às vezes... Mas tem as sandálias tradicionais também, que são boas, desde que sejam de borracha, não tenha perigo de escorregar. Porque tem umas rasteirinhas, por exemplo, que geralmente as mulheres amam, as idosas também, usar aquelas rasteirinhas. Não. Tem umas que escorrega mais do que sabão, então tem que ter esse cuidado. Sim. A gente tem que estar sempre atento para prevenir. Idoso com fratura é igual acama o idoso, aí é um processo mais demorado. Então é bom prevenir e fazendo força também. O treinamento de força ajuda o idoso a não desequilibrar, ajuda o idoso a ter mais firmeza na hora do caminhar. Não, bem interessante. Uma situação que eu quero te perguntar é a seguinte: você falou que hoje vocês fazem um trabalho de reabilitação, certo? Da academia que você trabalhou atendia outros públicos. Fugindo um pouco agora do lado do idoso, quem tá aí com 20, 30, 40, 50 anos, quando a gente projeta, tipo assim, a nossa situação corporal, às vezes ficar trabalhado o dia inteiro sentado, a postura ser ruim. Diante dessa situação, igual quem estuda muito, quem passa um bom tempo sentado, concurseiro,
Quem realmente não tem uma postura correta, lombar desajeitada, como é meu caso, por exemplo. Eu entro na turma também. Tá chegando o Enem, exato. O ponto que eu quero te perguntar é o seguinte, diante disso tudo que você vê, quais situações você, tipo assim, vislumbra assim no futuro? Pô, daqui 40 anos, se a pessoa não tratar isso aqui e agora, a grande chance de acometer esse problema, entendeu? Então, assim, diante disso que você vê, desses problemas da nossa juventude como um todo, quais são os principais males que nós estamos cometendo com a nossa saúde, com a nossa postura, com o nosso corpo, que terá reflexos graves lá na frente? Qual que é a posição que vocês mais vê idoso andar? Os idosos Tombado. Curvado. Então, primeira coisa a se fazer, musculatura, alongamento dessa região anterior, fortalecimento da parte de trás, entendeu? São as remadas, puxadas e tudo. E a gente trabalha nos planos, puxar horizontal, vertical, ou empurrar também é importante, mas nós precisamos analisar. É igual eu falei, a questão, por isso que serve a avaliação, por isso você virar para mim e falar, Lucas, me passa um treino, não vou te passar. Eu não sei, tem advogado, por exemplo, o tempo todo aqui, mas a gente atende também engenheiro, tipo, tirando a população dos idosos, né? Então, nós precisamos analisar essa questão. Se você fica sentado o dia inteiro, aqui, por exemplo, fazendo entrevista, tudo, depois vai pro computador e tal. Aí você chega lá na academia, eu vou virar para você e falar assim, Gustavo, senta naquele aparelho ali e fala, cara, já ficou sentado o dia todo, vamos fazer um exercício, por exemplo, uma remada curvada. Lógico que eu vou analisar. Não adianta você fazer a remada curvada se você não tem capacidade, a gente regride, faz os adaptativos, vamos dizer assim, as formas corretas, eu vou te ensinar. Primeiro, sem peso, Gustavo, você vai ter que manter essa postura. Ah, fez certo, vamos colocar peso. Ixi, voltou, calma, vamos dar um passo atrás. Então, com as correções corretas, eu vou colocar você para treinar livre, para trabalhar essa questão. Porque o seu corpo, eu gosto muito de trabalhar com meus idosos livre. Remada ou coisa, em pé, na polia, porque se você vai em pé, a polia tende a te puxar. Então, ele vai ter que fazer força para ficar reto. Consequentemente, melhora o equilíbrio. Isso. Então, a estabilização dele vai ficar melhor. Ah, não, hoje eu quero dar uma ênfase maior no braço, tipo, na questão de força mesmo aqui. Aí eu sento ele. Ele faz o exercício ali porque ele vai estar apoiado, então ele consegue um peso maior. Mas livre. Exercício livre. A máquina, eu trabalho por último, por exemplo. Tem aluno que eu quero extensora para minha... Aí já falando dos mais novos, né? Eu quero que passe a cadeira extensora. Mas por que a cadeira extensora? Não, porque eu quero ficar com a coxa boa. Aí o que eu faço? Passo no final do treino. Porque não é funcional para ele aqui lá. Mas é uma coisa que vai melhorar o ânimo dele, né? Ele vai olhar para a coxa e falar, nossa, minha coxa tá tora. Então, tudo bem. Eu não sou extremista a ponto de falar, não vou passar. Questão do abdominal também. Você vai lá, o cara tá fazendo um abdominal curto. Qual o momento do seu dia que você vai utilizar o abdômen para ficar fazendo esse movimento? Isso aqui a gravidade faz. Você levantar e soltar aqui, você já vai para frente, não precisa do seu abdômen contrair. Não sei que você vai levantar da cama, tá deitado aqui e faz a força, né? Mas então como que a gente vai trabalhar o abdômen? Estabilizando. O que ele faz 24 horas. O que ele faz quando você desequilibra na rua. Quando você está andando na rua. Quando você vai pegar um peso no chão. Então, ele trabalha dessa forma, te dando estabilidade. Então, vamos trabalhar o músculo, vamos trabalhar ele da forma que ele vai ser exigida. Não adianta você trabalhar ele de uma forma que não vai... Aí tá, faço abdominal, gominho, tranquilo, aí na hora que eu vou pegar o peso, não trabalhei da forma que deveria ser trabalhado. Ah, então você não passa? Se o aluno quiser, eu tenho o papel de informar ele. Ó, eu passo dessa forma por causa de x. Quer fazer ainda? Não, quero fazer por causa da estética. Beleza, faça e tudo, mas faça no final. O que você pode deixar hoje, assim, de dica, assim mesmo, prática, péssimos hábitos que podem ser cortados? O primeiro passo é viver, igual eu falo, a questão psicológica, viver rodeado de pessoas que você gosta, de amigos verdadeiros, né? Uma religião, a fé é muito importante. Não importa se é católico ou o que for. Você tem que ter fé, igual, por exemplo, eu tenho eu sinto a minha proteção perante a fé, e vejo muitos idosos também que falam assim pra mim, meu filho, eu tô com uma dor aqui, mas eu tenho fé que vai melhorar, semana que vem eu vou estar bom.
E isso ajuda. Inclusive, tem pesquisas que falam, por exemplo, de amuleto da sorte. Tipo assim, toda vez que eu saio, coloco o relógio no braço esquerdo primeiro, eu ganho um jogo. E isso tem a ver? Tem. Porque quando você faz esse certo ritual que te dá a confiança, ritual que eu falo no sentido, tipo, uma sequência de ações, né? Então, se eu cheguei e coloquei o relógio esquerdo, na hora que eu tiver no jogo, eu vou falar, cara, meu relógio tá aqui, eu coloquei ele primeiro, eu tô confiante, eu vou ganhar. Então, isso te gera uma certa confiança. Uma autoestima. Agora, também. se toda vez que eu vou com o meu relógio, eu ganho. Aí, no dia que eu tô lá, eu tô sem um relógio. Eu comecei a perder, falei, vou perder. Tô sem um relógio, aí eu já tô perdendo. Então, você já abaixa a guarda, vamos dizer assim. E isso tem pesquisas que falam desse efeito benéfico. Então, a fé, igual eu falo, Deus, Nossa Senhora, para mim sempre foi o tempo todo, desde o meu início. Quando eu saí da administração, tudo encaixou certinho para eu chegar nesse ponto. Então, acho que tudo isso influencia. Sou muito grato e é uma questão que já vem dos meus pais, dos meus avós, né? A questão religiosa lá em casa. E pretendo sempre estar passando, né, para frente, porque eu acho muito importante a gente ter, e a fé também, a religião, nos faz ser melhor com o próximo, porque Deus pregou para a gente, né, essa questão de ser melhor com o próximo. Então, isso tudo está relacionado. Fé, pessoas boas em volta, fazer exercício, não tem como também. Faz a caminhada, Lucas, mas fazer eu de não forma correta tenho, também, né? eu não tenho como, eu só posso caminhar. Caminha. Mas eu vou caminhar a vida inteira. Uma hora você dá 2 voltas, acostumou a dar 3 voltas, aí depois volta para 2 voltas um pouco mais rápido, faz essa alternância que é para o seu corpo acordar e faz o que te faz bem. Alimentação correta, da forma correta, não vai sair comendo qualquer coisa também. E é isso. Quem conseguir fazer exercício físico, quem não tem a condição, né, de ir para academia ou o que for, procura um grupo, igual lá na faculdade, vai na UFG, vai na UEG, a Universo também tem programas. Então, vai atrás, igual eu falo, é pouco divulgado, mas tem. Vai atrás e faça o seu exercício, sua alimentação, rodeado de pessoas boas, uma religião, uma fé, o que for. Vai na igreja, vai onde for. Se sinta bem. Não, coisa boa. Muito obrigado pela sua presença, pelo seu conhecimento aí, por transmitir não só a nós, né, mas a todos que nos assistem aqui, esse feedback e esse despertar, né, para o novo olhar, que a gente deve ter esse cuidado com os idosos, porque é algo que infelizmente tem se perdido cada vez mais. E quem nos assiste e tem um avô, deixa um like aí, né? Também se inscreva no nosso canal. Muito obrigada a todos que acompanharam até aqui. Obrigada, Lucas, né, pelo esse vasto conhecimento que não, como a gente disse aqui, não é tão divulgado. Que você divulgue para os idosos aí esse vídeo. Também você conscientize os idosos da sua casa, aqueles que têm condição de fazer esse treinamento, ou praticar mesmo com as condições que ele tem dentro de casa. Muito obrigada a todos e fiquem com mais um episódio e acompanhem os outros. Amém.